crescente interesse por uma vida mais saudável tem levado muitas pessoas a buscar a prática de exercícios físicos, não só com objetivos estéticos, mas também para sentir-se melhor. Entre as alternativas está o Pilates, que alivia as dores nas costas e melhora a respiração. Mas quais são os benefícios deste exercício físico? Para saber mais detalhes, nós viemos até a Clínica Vida e Saúde conversar com a Maureen Almeron. Tudo bem, Maureen? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Obrigada. Maureen, como funciona o Pilates e quais são os principais benefícios? O Pilates é uma técnica desenvolvida por um alemão chamado Joseph Pilates, onde se trabalha a questão do fortalecimento e do alongamento da musculatura. Também se exige que trabalhe a respiração e o desenvolvimento da consciência corporal. Maureen, quais são as maneiras de aprender o Pilates? As maneiras de aprender o Pilates são através de exercícios feitos em aparelhos, onde se trabalha a questão do fortalecimento do alongamento muscular, desenvolvendo assim uma consciência corporal. Como são exercícios que a gente trabalha de uma forma mais lenta e que tem que ter um controle, ou a pessoa não fica tão estabilizada nos aparelhos, ela acaba desenvolvendo esse conhecimento da parte mais interna do corpo, que trabalha a questão da postura e do controle dos músculos. Para quem busca, então, por exemplo, fortalecimento da coluna, ou mesmo tonificação dos músculos, é um dos exercícios mais indicados, que realmente dá resultados? São exercícios bem indicados, porque a gente trabalha os músculos que a gente chama estáticos, que esses são os responsáveis pela postura da pessoa. Então é muito indicado no caso de reabilitação e de melhora de postura. Nos aparelhos ou no chão, qual funciona mais ou não tem diferença? O que ocorre é que, na verdade, o original foi desenvolvido em macas. Então, os aparelhos a gente acha interessante usar no início, antes de ir para o solo. O solo já dá para dizer que são exercícios que a pessoa já tem que ter um desenvolvimento da consciência corporal. Por isso, se indica sempre iniciar nos aparelhos. Tem alguma contraindicação em Pilates ou todo mundo pode fazer? Não, o Pilates ele não é contraindicado para ninguém. O que ocorre é que cada pessoa vai ter sua especificidade. Dentro das patologias que ela apresenta, o que existem são exercícios contraindicados. Aí vai do fisioterapeuta ou educador físico saber passar a aula para a pessoa com a sua patologia, ou enfim, o que ela apresentar. Deveriam iniciar já esse trabalho de consciência corporal já antes de desenvolver alguns problemas posturais e que futuramente serão problemas crônicos. Por exemplo, essas patologias que tu disseste antes, hérnia de disco, hiperlordose, aí já são coisas mais crônicas. Então, se a gente melhorasse a postura de adolescentes e crianças, não chegariam a desenvolver essas patologias, a gente agiria numa prevenção. Vamos dar um exemplo, Maureen. Uma criança, por exemplo, que carrega uma mochila muito pesada nas costas, que tem tendência a ficar curvado para frente, ou então durante muitas horas na frente do computador, no teclado, já desde muito cedo eles já estão nessa posição, De que maneira o Pilates pode corrigir essa postura e evitar, como tu falaste, problemas futuros? Certo. Esse fator das crianças, dos adolescentes estarem muito tempo em cima do computador, carregar mochila pesada, enfim, isso gera toda uma alteração postural e tira o estímulo de alguns músculos que deveriam ser estimulados e não estão sendo naquela posição sentado, enfim. Então o Pilates é uma forma de trazer a criança para ela aprender a usar esses grupos musculares que ela não está utilizando no dia a dia. Então é uma forma de tirar também a criança da frente do computador, enfim, de sentir, tirar o sedentarismo. E mostrar para a criança qual é a postura correta. Se ela estiver só na frente do computador, ela não vai ter esse estímulo. Então é uma forma de estimular e trabalhar músculos que não são trabalhados quando a criança fica na frente do computador. O Pilates também trabalha órgãos internos? Como, na verdade, o nosso corpo ele é um todo, quando a gente trabalha a questão física, que é o reforço da musculatura, o alongamento de outras estruturas, a própria parte física ela vai assegurar um bom posicionamento do órgão que vai influenciar no funcionamento do mesmo. E os resultados são duradouros? Os resultados são duradouros. Quando a gente desenvolve a questão da consciência corporal, isso é uma coisa que a pessoa vai levar para a sua vida. Mas é importante que a pessoa
dê continuidade à atividade física. A questão de manter o fortalecimento, manter o alongamento, vão durar enquanto a pessoa está fazendo atividade física. Pode até adquirir uma consciência corporal e melhorar a sua postura mesmo parando a atividade, mas é importante que a atividade seja sempre contínua. Isso depende muito se a pessoa faz outros tipos de atividade física ou não. Então, às vezes, são pessoas que gostam de fazer uma atividade aeróbica, fazer caminhada. A gente indica que ela faça umas 2 vezes por semana, seria o ideal. Né? Claro que a gente deixa em relação a tempo, algumas pessoas fazem 1 vez na semana, mas a grande maioria faz 2 e se sente bem e traz um resultado bacana com 2 vezes por semana. A gente sabe que quanto maior a frequência, mais rápido e melhores são os resultados. Né? Mas aí vai muito da disponibilidade da pessoa, enfim. Mas a gente indica em torno de 2 vezes por semana. O Pilates, ele emagrece ou ele só alonga e tonifica? O Pilates ele não é o melhor exercício para emagrecimento, porém quando se trabalha o tônus muscular e quando a gente pensa nesse reequilíbrio de grupos musculares, a gente altera a postura. E a postura e esse tônus que é trabalhado no Pilates, esteticamente ele dá um resultado muito legal. Então a pessoa pensa, né, aumentei meu tamanho, ou se sente mesmo com a musculatura mais firme. Isso ocorre mesmo. A postura, é importante ressaltar que a postura, ela está muito ligada à estética. Às vezes a pessoa não está acima do peso, porém tem uma postura errada, a estética já muda. Fica até mais alta e mais elegante. Ah, com certeza. Pela tua experiência, quantos centímetros é possível aumentar? Então, isso é muito relativo, depende do quanto essa pessoa está com alteração postural, né? E o quanto já é crônico, mas que dá para sempre melhorar um pouquinho, né? Acho que sempre dá para ganhar um pouquinho, quem não quer ganhar uns centímetros, né? Podemos dizer que estão bem ligados a questão física e emocional, uma influencia diretamente na outra. Então, quando tu estás mais condicionado fisicamente, tu trabalha muito a questão respiração no Pilates, né? Tu desenvolve uma consciência corporal, a tendência é a gente gerar menos tensões numa situação de estresse, de ansiedade. Então, aquelas dores que são comuns em algumas regiões de tensão no trapézio, provavelmente a pessoa que está trabalhando, que já fez Pilates, que entende o corpo dela, vai gerar menos tensões. Maurinho, o Pilates, ele tem que ser praticado preferencialmente com o instrutor ou pode ser feito em casa? Indico que ele seja praticado sempre com o instrutor. Na hora que a pessoa está fazendo o exercício, ela não consegue perceber, às vezes ela faz compensações para conseguir fazer o exercício. E nem sempre essas compensações, elas vão dar um resultado interessante. Né? Então tem que ter muito cuidado. É indicado que o instrutor sempre esteja junto do aluno para perceber essas compensações e se ele não está fazendo nenhum movimento que vai gerar alguma dor ou algum problema até ortopédico futuramente. Esse instrutor pode ser um professor de educação física ou precisa ser necessariamente um fisioterapeuta? O Pilates ele está aberto tanto para educadores físicos quanto para fisioterapeutas. Né? Às vezes o que vai mudar é o enfoque, a forma do profissional trabalhar. Como a gente colocou antes, a questão da patologia é indicado que seja um fisioterapeuta, porém tem educadores que vão saber trabalhar com isso. Então vai muito do profissional, né, saber trabalhar com o aluno que ele tem. Pode ser dado, o instrutor pode ser tanto fisioterapeuta quanto educador físico. Qual é a maior dificuldade na hora de praticar o Pilates? É a resistência, é a força, é o equilíbrio? O que a gente percebe é que as pessoas não têm que seria o principal, que é a consciência corporal, que é tu ter o controle sobre o seu corpo, né? Que tu ter o controle, fazer um movimento bem elaborado. As pessoas, por estarem com pressa no dia a dia, sempre ansiosas, elas chegam numa aula de Pilates, são alunos novos, eles fazem os exercícios tudo de uma forma muito rápida. E essa é a dificuldade que eles têm, de chegar nos exercícios e controlar mais seu movimento, perceber mais o seu corpo. Essa é a principal dificuldade que eu vejo nos alunos. Tá certo, Maureen. Muito obrigada pela tua participação e até a próxima. Muito obrigada. Eu conversei com a Maureen Almeron, instrutora de Pilates. Este foi o programa Vida Saudável Unimed de hoje. Eu espero você na próxima edição. Até lá!